Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Já quero aqui convidar você vascaíno que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho, porque todo dia, de manhã, de tarde e à noite, você tem vídeo, tem ao vivo aqui no nosso canal, então seja bem-vindo, venha fazer parte aqui da nossa família. E no vídeo de hoje, obviamente, a gente vai repercutir, vamos analisar, falar sobre o empate ontem com gosto de derrota, gosto amargo ontem, jogando fora de casa, estreia do Vasco lá em Arequipa, né, na altitude do Peru, um jogo que, na minha opinião, foi entregue de mão beijada pelo senhor treinador do Vasco, Fábio Carille. Então a gente vai comentar sobre isso, né, vamos comentar um pouco aí sobre essa atuação que, na minha opinião, foi vergonhosa, principalmente no final do jogo, né, o Vasco fechou aí a partida com praticamente, sei lá, 4, 5, 6 jogadores defensivos dentro de campo, e também vamos falar das consequências que esse resultado de ontem pode ter agora para a sequência do Campeonato Brasileiro, sequência de Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. Vamos analisar já o próximo jogo contra o Corinthians, que também jogou ontem, estreou na Copa Sul-Americana, perdendo em casa. O Corinthians estreou ontem com derrota, jogando na Arena do Corinthians. Vamos trazer novidades aí sobre contratações. Parece que o Vasco demonstrou interesse em atacante aí, que vem se destacando muito no cenário nacional. O cara é artilheiro aí de um dos campeonatos, né, aqui do sul do Brasil. Então a gente vai falar um pouco sobre esse jogador aí que interessa ao Vasco nesse momento, né, um atacante aí de apenas 24 anos de idade. E também vamos trazer uma notícia que saiu ontem, acabou repercutindo, muita gente fazendo graça, né, muita gente dando risada sobre isso, que seria o interesse do prefeito de Maricá. Pois é, o prefeito de Maricá teria sinalizado interesse em comprar a Vasco da Gama SAF, né? A gente vai falar sobre isso. Será que é verdade? Será que não é? De onde surgiu essa notícia? Então fica com a gente até o final do nosso vídeo para você não perder nenhum detalhe. Deixa nos comentários a sua opinião. Para você, fica Carille ou fora Carille? Você mandaria o treinador embora depois da vergonha de ontem? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários do nosso vídeo de hoje. Quem puder, dá aquela moral pra gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha, entre lá no nosso grupo também, né, do aplicativo do canal. A gente criou um app do canal, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. Fez o download, é de graça, não tem que pagar nada, tem notícia o dia inteiro pra vocês por lá, vídeos ao vivo, muita coisa bacana. Vai ter sorteio de camisa aí no próximo sábado no jogo contra o Corinthians, de graça pra galera participar. É só fazer o download do aplicativo, primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje e também no primeiro comentário fixado pra galera fazer o download. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando, né, da vergonha. Pra mim, um jogo ontem que tava na mão do Vasco, e eu vou deixar até um cenário pra gente analisar, que é o seguinte: se o Vasco sai perdendo por 3-0, empata o jogo em 3-3, a gente ia comemorar, ia ser um resultado ali positivo, e a gente ia falar que saímos de lá com um ponto importante pra Copa Sul-Americana, mas o cenário é outro, né, cara? O cenário é um jogo que o Vasco abre 2-0, depois faz 3-1, tem um jogo na mão, com todo respeito à equipe do Melgar, com todo respeito do mundo aos atletas do Melgar, é um time extremamente fraco, é um time tecnicamente falando muito abaixo da equipe do Vasco. Se você pegar o salário só do Payet ou só do Coutinho, que é R$1.600.000 por mês, paga a folha salarial inteira do elenco da equipe do Melgar. Então só isso já deveria ser o suficiente para o Vasco sair com a vitória. Então, o que aconteceu ontem para mim foi uma grande vergonha, né, cara? Foi um time, primeiro, dentro de campo com atletas que não tiveram coragem, tá, de bater de frente com o treinador, porque a culpa para mim é do Carille, tá? O Carille é o grande culpado da vergonha que foi feita dentro de campo ontem. Ele teve medo do Vasco vencer, ele recuou a equipe, colocou 3 zagueiros, 3 volantes, fez com que a equipe do Vasco jogasse ali de uma forma acanhada o jogo inteiro, né? E pra mim, dentro de campo, não tivemos ali um jogador pra chacoalhar, né? Eu acho que falta aquele jogador ali dentro do Vasco. Não tô falando nem do Verratti, que o Verratti muitas vezes faz isso, mas ontem acabou não fazendo tanto, né? De chegar e, rapaziada, vamos acordar, vamos jogar, isso aqui, ó, é Vasco, isso aqui é um clube gigante com a torcida de 20 milhões de torcedores. E não foi o que aconteceu, né, cara? E pra mim, né, nem pelos pontos perdidos ontem, não, porque eu acho que o Vasco consegue recuperar esses pontos nas próximas partidas em São Januário,
contra o Deportivo Cabelo, contra o Lanús, podemos até vencer alguns jogos fora de casa, mas para mim, o principal do jogo de ontem é a queda de moral, é a queda de confiança, é a queda de autoestima que vai ter no elenco, cara, pra sequência agora, porque a gente sai de lá com uma vitória, mesmo que fosse um 3-2, cara, a moral ia lá em cima, a confiança ia lá em cima, a gente ia sair com 2 vitórias consecutivas, estreia de Brasileiro, estreia de Copa Sul-Americana, ia pegar a liderança do grupo, mas não, o Carille, né, que é um treinador medroso, retranqueiro e pipoqueiro, ano passado a torcida do Santos odiava ele justamente por essas escolhas que ele fez no jogo de ontem entre Vasco e a equipe peruana lá em Arequipa. E ontem fez isso, cara. Ontem o Vasco com um jogo na mão, ganhando de 3-1, faltando 10 minutos para a partida acabar. O Carille decide fazer o quê? Vou botar 3 zagueiros e o pior de tudo, ele escolhe o pior zagueiro que tinha no elenco do Vasco, o cara que só fez cagada no Campeonato Carioca, que é o Lucas Oliveira. Ele tinha o Lucas Freitas, que foi melhor no Campeonato Carioca. Ele podia até colocar um jogador mais experiente, que é o Souza, por exemplo. A gente não quer o Souza no Vasco, não reclama, mas, irmão, o cara tava no banco. Ele é mais alto que o Lucas Oliveira, ele é mais experiente, podia ali cavar uma faltinha, segurar o jogo, né, experiente ali, de repente, numa jogada de bola aérea, conseguir ali segurar o adversário. E o Carille, mais uma vez, erra nas substituições, erra nas mudanças no intervalo, erra nas mudanças no segundo tempo e erra nessa mudança aí, entrando com o Lucas Oliveira no final, entregando, né? O Vasco leva o último gol, leva 3 gols de cabeça, para começo de conversa, e o último gol de um atacante de 1,70 m de altura, né? Isso é inadmissível, é vergonhoso. Eu sei que a altitude teve um impacto, os jogadores cansaram, no intervalo, alguns jogadores pediram, né, o oxigênio, no segundo tempo também, mas enfim, cara, uma equipe que tem uma folha salarial de quase 20 milhões de reais, jogar contra uma equipe que tem uma folha salarial que não chega nem a 1 milhão de reais por mês, irmão, não dá, né, cara? Você tem que ganhar, independente se é no nível do mar ou se é a 20 mil metros de altura. Tinha que sair de lá com essa vitória. E pra mim o culpado, sim, é o Carille. E tem que ter cobrança interna, tá? Não acho que vai ser fim da linha pro Carille, não acho que vai ser demitido, mas eu acho que é inadmissível se o Pedrinho, se a diretoria, essas pessoas ali que controlam o futebol no Vasco não chegarem junto, não pressionarem e botarem o Carille no lugar dele. Falar, Carille, isso não é Vasco. O que você fez ontem lá no Peru não é Vasco da Gama. Não é Vasco da Gama. O Vasco é uma equipe que joga em busca da vitória. E o que você fez ontem foi uma covardia, foi uma sacanagem, foi uma vergonha para a instituição, para a torcida fazer o que você fez ali no final do segundo tempo. Mas enfim, empate, o Vasco estreia aí com 1 ponto, né? Agora a gente vai ter 2 jogos em casa pela Copa Sul-Americana, quarta-feira que vem e na outra quarta-feira contra o Deportivo Cabelo e contra o Lanús. 2 vitórias, vão colocar o Vasco na liderança, se Deus quiser, desse grupo, né? Mas a gente volta agora a atenção pro Campeonato Brasileiro, porque sábado tem Corinthians e Vasco. Jogo em São Paulo, né, na Arena do Corinthians. E o mais interessante é, ontem o Corinthians também estreou na Copa Sul-Americana, jogando em casa e perdeu. Então a pressão para cima do time do Corinthians também tá muito grande. O Corinthians empatou na estreia do Brasileiro, perdeu agora na estreia do Sul-Americana. Então a Fiel, né, a torcida do Corinthians, vai com certeza lotar o estádio, vai botar pressão ali para cima do Ramon Dias, vai colocar pressão para cima da equipe aí que foi campeão paulista, mas começou mal no Brasileirão e começou mal na Sul-Americana. Então vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo nervoso. E eu vou falar pra vocês, o Carille tem que mexer na equipe, porque ontem o Garré não dá, tá totalmente fora de ritmo, totalmente sem condições físicas de vestir a camisa do Vasco. Tem que botar esse cara pra treinar em separado, até ele atingir a forma física ideal, pra aí sim brigar por posição, irmão. No independente se vai entrar o Adson ali, que pra mim é o jogador pra ser titular, se vai entrar o Ryan, se vai entrar de repente mais um jogador ali do setor de meio de campo, o Garré não tem condições. Outra coisa, já tá mais do que na hora de testar o moleque da base, o Paulinho, lateral direito. Ontem o PH fez um jogo horroroso. Repetiu a atuação do primeiro tempo do jogo contra o Santos, perdido em campo. Outro jogador que tá muito mal também aí é o Paulinho, meia, né? O Paulinho tá errando tudo, adiantando bola, sem ritmo. Tá complicado ver o Paulinho vestir a camisa do Vasco, porque tá longe de ser aquele Paulinho de 2023. Então tem que voltar com o Tietê nesse time. O Tietê traz intensidade, traz criatividade, se aproxima mais do Felipe Coutinho. Não dá mais pra aturar esse Paulinho, né? O Paulinho tem que botar ele pra treinar, ganhar ritmo, e aí aos poucos vai entrando ali no segundo tempo. Quando estiver pronto pra ser titular, coloca como titular. Hoje não tá com condições, tá errando mais do que acertando nessa equipe titular do Vasco. E agora é isso, preparar a equipe,
né? O Vasco já voltou ontem do Peru para o Brasil, né? Já foi direto para São Paulo para fazer a preparação aí para encarar o Corinthians nesse sábado, jogo difícil. O Vasco tem muita dificuldade, né, de encarar o Corinthians fora de casa. Historicamente, o Vasco perde praticamente todos os jogos. Tomara que esse jogo de sábado aí o Vasco consiga pelo menos sair de lá com um pontinho, que já seria interessante, né? Óbvio que a gente quer a vitória, óbvio que a gente quer os 3 pontos, mas considerando, né, o histórico daí do duelo, é um duelo aí que o Vasco não tem tanta facilidade, né? Então, quem sabe sair de lá ou com um empate ou com uma vitória seria excelente, mas tem que mudar. Primeiro, a atitude não pode ser covarde. Seu Carille não pode ser covarde. Jogadores dentro de campo. Se o Carille é covarde, vocês não podem ser o reflexo do treinador. Alguém tem que bater no peito e falar, rapaziada, desculpa, mas foda-se o que o Carille tá falando, vamos fazer o nosso dentro de campo, vamos representar. Tem que mudar a atitude e tem que mudar algumas peças também, porque realmente tá complicado, né? Tem alguns jogadores ali que não estão com condições físicas, eu digo físicas, principalmente físicas, de estarem vestindo a camisa do Vasco nesse momento como titulares. O Garrett tem qualidade, tô falando que ele é ruim não, tem qualidade, mas fisicamente tá muito mal mesmo, e o Paulinho tá precisando ainda apurar um pouquinho a forma física também, tá fazendo muita coisa errada ali naquele meio de campo do Vasco. Mas enfim, agora é preparar, né, conseguir se recuperar dessa viagem, né, e para sábado a gente tá em campo aí para encarar o Corinthians aí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da gente entrar aqui nos próximos assuntos, que são assuntos importantes, falar sobre contratação de um atacante, que o Vasco pode estar fechando agora nessa janela de transferências ainda, na janela nacional, até o dia 12 de abril vai estar aberto, o Vasco tá aí buscando um atacante, e também sobre a situação da venda da SAF do Vasco. Queria mais uma vez pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e lembrar a galera de fazer o download do nosso aplicativo, né? A gente tem um app do canal, um aplicativo do canal de graça. Primeiro link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Hoje à noite vai ter live lá no aplicativo e eu convido todo mundo para fazer o download agora, para já participar com a gente hoje à noite por lá, beleza? Falar de atacante. Ontem o Vasco fez uma sondagem ao atacante que foi artilheiro do Campeonato Paranaense, agora em 2025, né? Um jogador de 24 anos de idade, chamado Matheus Moraes. Centroavante, camisa 9, mas eu vou falar pra vocês, eu vi os vídeos do atleta, vi ali vários gols, vários lances do Matheus Moraes, eu sei que joga no Maringá, eu sei que é o Campeonato Paranaense que não é tão forte, mas, irmão, fazer gol, independente de onde você tá jogando, você vê se o cara sabe fazer gol ou não, meu irmão, o cara quando tá batendo pro gol, o cara pode fazer um gol contra a seleção inglesa ou contra o Nova Iguaçu, se você vê que o cara bate bem na bola, o cara sabe fazer gol, e o moleque sabe fazer gol, 24 anos, fisicamente muito forte, alto, mais ou menos ele da altura do Verratti, tem um bom controle de bola, sabe finalizar, sabe fazer gol de cabeça, achei interessante, tá? Não tô falando que vai chegar aqui, vai roubar a vaga do Verratti, não tô falando que vai virar ídolo nem nada disso, mas o Vasco precisa de um centroavante reserva, é notório, o Vasco não tem hoje um jogador para substituir o Verratti quando o Verratti tiver suspenso, quando o Verratti se machucar, quando o Verratti de repente não estiver vivendo uma boa fase, o Vasco tem que ter um centroavante reserva, não tem. E aí o Vasco fez essa consulta pelo Matheus Moraes, o clube, né, o Maringá tá pedindo 3 milhões de reais por metade do passe dele, por 50%. Falar pra vocês, eu acho que vale o investimento. É um jogador jovem, 24 anos, fisicamente é forte, é um cara pronto ali pra combate, então eu gostei do nome, acho interessante. Não acho que o Vasco vai trazer um jogador muito velho, né, de 30, 32, 33, porque o Verratti já tem 37. Nome interessante aí, Matheus Moraes. Vamos ficar de olho aí, porque pode estar pintando na colina aí já nas próximas semanas. E aí, temos um assunto polêmico agora para falar sobre a venda da SAF do Vasco. Que ontem, o perfil News Colina, que eu tenho o maior respeito pela rapaziada, inclusive, né, trouxe uma informação do jornalista Diogo Dantas. E essa notícia acabou repercutindo muito na internet, muita gente dando risada, brincando, tirando sarro, mas é uma notícia que a gente tem que trazer para vocês. Não é uma notícia minha, eu tô aqui repercutindo, trazendo aqui com fonte para vocês, que é o seguinte: o prefeito de Maricá, chamado Washington Quaquá, engraçado até o nome do cara, é o apelido do cara, é um cara que é vascaíno, né? É um cara que tem uma certa proximidade do presidente Pedrinho, inclusive, né? Os dois já tiveram juntos em algumas oportunidades, e a notícia é que o prefeito de Maricá teria despertado, né? Manifestado interesse em adquirir a SAF do Vasco, né? Através do fundo da cidade de Maricá. Como vocês sabem, Maricá é a cidade do Rio de Janeiro, perto de Niterói, que tem toda a questão ali, né? Do petróleo envolvido, e segundo essas informações, o fundo, né, de investimentos da cidade de Maricá já teria em caixa ali cerca de 2 bilhões de reais. E segundo informações, o prefeito estaria ali interessado em, de repente, investir na SAF do Vasco. Primeira coisa, não sei se isso é permitido, tá? Um fundo de uma prefeitura fazer um investimento e comprar um clube, não sei mesmo se isso aí é algo permitido pela justiça brasileira. Se for permitido, eu acho que
torcida do Vasco vai ficar um pouco cautelosa, vai ficar um pouco receosa em relação a isso aí, se envolver prefeito, política, cidade. Eu, sinceramente, não acho algo muito inteligente, mas eu tô repercutindo, né? Tô aqui trazendo essa informação para vocês, porque notícia tem que ser dada. Tô trazendo a notícia e dando minha opinião. Eu não acho que é uma boa, tá? Não acho que seria algo interessante, mas trazendo a notícia para você, você deixa na aba de comentários sua opinião, se você acha que é bacana, se não é, se você conhece, de repente, a cidade de Maricá, é bem administrada, conhece o prefeito lá, Washington Quaquá, o que vocês acham sobre isso? Eu acho muito estranho, eu acho muito preocupante, né, o fato de uma questão política, de repente, estar se envolvendo aí com compra aí do futebol do Vasco. Mas, trazendo para vocês, a gente vai buscar mais informações no decorrer do dia de hoje, e hoje à tarde a gente, de repente, aí dá uma atualizada nessa situação. Beleza, galera? Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal lá embaixo naquele botão vermelho, faça o download do nosso aplicativo, né, do nosso app do canal, independente se você tem telefone, iPhone, Android, todo mundo pode fazer o download, é de graça. Lembrando que no sábado vai ter sorteio de uma camisa do Vasco de jogo pra galera que fizer o download. Então o link tá aqui embaixo, primeiro link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Um abraço, tamo junto, valeu!